Olá, bom dia para você, alegria dos meus dias, minha bonitona. Está no ar o nosso Ver e Viver, é com alegria que a partir de agora nós vamos juntos aprender, entender um pouco mais sobre muitas novidades, notícias e a gente vai falar sobre temas bem especiais no dia de hoje. E eu quero a sua companhia, tá bom? Manda sua mensagem pra gente nos nossos meios de comunicação que aparecem aqui. O nosso Instagram, também o nosso YouTube, é sempre um prazer te receber aqui no nosso Ver e Viver. Além dos nossos especialistas, que são muitos inclusive, que todos eles têm muito a nos ensinar, a gente recebe hoje aqui a doutora Arisa Cavecchioli. Ela é especialista, dentista, especialista em harmonização facial. E ela vai falar pra gente sobre essa questão dos exageros. Muita gente exagerando na harmonização facial. E muita gente, inclusive, já exagerou e vai estar retirando essa harmonização. Um tema bom, não é verdade? A gente vai falar sobre isso com a doutora daqui a pouquinho, porque agora eu quero convidar o nosso quadro Direito de Mulher 40+. Bom dia, Flavinha, tudo bem? Bom dia, mulherada 40+, como vocês estão? Vocês sabiam que, em média, divórcios têm aumentado em mulheres 50+, até 30%? Exatamente. E vocês sabem qual que é a média de mulheres que se separam de todos os divórcios? Entre 41 e 42 anos. O que a gente pode tirar disso? A gente tira que o divórcio, conforme a maturidade vai chegando, a gente vai começando a se olhar, a prestar atenção mais na gente. E com isso, algumas coisas vão acontecendo. Como advogada de direito de família, eu quero trazer aqui para vocês algumas informações para quando você começar a perceber que talvez o divórcio será a melhor opção. Não que nós casamos para nos separar, não, ninguém casa para isso. Porque existe um sentimento de frustração muito grande quando não dá certo. Sabe assim, igual uma empresa ou um sonho que você faz, que você conquista e você não consegue permanecer com esse sonho? É a mesma coisa com o casamento. Mas quando o desrespeito chega, quando a intimidade física, emocional, sexual, a financeira, ela se torna pesada e a mulher começa a se olhar ao espelho e não se reconhecer mais, é então nesse momento que ela procura ajuda. E muitas coisas acontecem e demoram para acontecer porque talvez a mulher 40+ não está sendo muito bem informada. Bom, a primeira coisa que você tem que ter em mente se você vai seguir com a ideia de um divórcio existe alguma possibilidade de reconciliação? Se essa pergunta for não, então você precisa procurar um profissional da área do direito especialista em família. Segundo passo, entenda, antigamente, quando você saía do lar, ou o homem ou a mulher saía do ambiente familiar para morar numa outra residência, a gente costumava dizer assim que perdeu os direitos porque abandonou o lar. Gente, isso não existe mais. Você pode sair, você não precisa viver nesse ambiente sufocado, porque os teus direitos vão ser preservados. Então, tanto o homem quanto a mulher, no caso de separação, pode sim sair e morar em outro lugar sem problema algum. Se você tem filhos ainda menores, bom, hoje em dia a tendência é a guarda compartilhada. E a guarda compartilhada, conforme pesquisas, ela cresceu até mais do que a guarda unilateral. Mas veja, a guarda compartilhada significa que você, mãe, você, pai, serão responsáveis por esse filho. Então, o diálogo ele é muito importante nesse caso. Se não tem diálogo, a guarda compartilhada vai ficar um pouquinho difícil para você. Uma outra coisa que você precisa ter em mente, o mercado de trabalho para a mulher 40+,
ele está cada vez melhor. É exatamente isso. Você pode se profissionalizar ainda. Você tem sim uma consideração muito elevada no mercado de trabalho, porque você normalmente não quer mais ter filhos, então você é uma mulher que provavelmente não vai ficar se ausentando do trabalho por conta de um auxílio maternidade. Você, por ser mulher, acaba sendo mais organizada. Você também, por ser mulher 40 a mais, tem mais responsabilidade, mais jeito para lidar no setor de trabalho. E isso tem sido observado pelos empresários, por empresas que necessitam da nossa mão de obra. Então, mulher 40 a mais, fica aqui um alerta para você. A idade chega, mas ninguém vai tirar da gente a nossa maturidade. Flavinha, um beijo, um abraço, e você, mulher aí de casa, até o próximo sábado. Muito obrigada, doutora Andréia. É tão gostoso ter você aqui no nosso Ver e Viver. E agora eu quero dar um bom dia mais que especial para a nossa dentista, especialista em harmonização facial. Tudo bem, doutora Arisa? Tudo bem, Flávia. É um prazer estar aqui com vocês. Ai, que bom gostoso. Dia. Bom dia, bom dia, bom dia, não é verdade? Um dia lindo. Dia. E é tão gostoso poder olhar para a vida de uma forma bonita e especial, né? É lindo, não vamos importa agradecer. não importa se o dia tá com sol escaldante ou se de repente está com aquela chuvinha. Tudo é bênção de Deus. Tudo é bênção. Não é verdade? Precisa da chuva e precisa do sol. E a gente vai falar sobre essa questão dos exageros na harmonização facial. Aqueles rostos, né, artificialmente Bonecos, né? Modificados, aquela coisa exagerada, boca grande demais. De repente aqui, ó, a bochechinha, que tem os nomes específicos que a doutora vai falar, grande demais também. O rosto engorda, cresce. Fica desproporcional, né? Isso. Um rosto desproporcional ao corpo. Não convém. E a doutora vai falar sobre isso pra gente, Vamos conversar né? sobre os excessos, sobre o que está se tornando. E acabou virando, doutora, a harmonização facial, um padrão de beleza tóxico. Isso. Explica pra gente. Bom, o que está acontecendo? Muitas pessoas, em todas as faixas etárias, acabam um pouco querendo ser parecido com o que vê na rede social, né, no Instagram. E o Instagram, desde 2024, 2025, tem seguido uma tendência de chocar a rede social, né? Então, assim, é o exagero, um padrão de exagero. Aí eu falo, olha como é controverso. O Monjaro tomando, né, uma proporção enorme, várias pessoas conseguindo ali um emagrecimento que às vezes não conseguia, né, anteriormente. E aí como que você emagrece o rosto inteiro e você vai inflar um rosto, né? Totalmente Emagrece desproporcional. o corpo e o rosto E fica o rosto cheio. cheio. Então, assim, 2026 tem seguido uma tendência regenerativa de tirar. Aí a gente fala, mas nossa, vai ter que tirar. Não, gente, só tira o que é feito em excesso. O que é feito de uma forma correta, de uma forma harmônica, né? Que nós chamamos harmonização facial e não desarmonização, não precisa ser tirado. Agora, o que é excesso, hoje a gente vê uma tendência a tirar esse preenchimento. Sentiu essa mudança nos pacientes também? Sim. Que eu vi assim, a gente saía na rua, vou ao shopping hoje, pega o domingo em família, vamos assistir um filme e depois vamos dar uma passeadinha no shopping. Tipo do maringaense, né? Sim. E o que a gente encontrava? Excesso. Mulheres iguais, né? Você olhava a boca, se você Todo pegasse mundo com a mesma 10 boca. mulheres, a mesma boca, né? Tô dando o exemplo da boca, mas não era só a boca, Não, só era a o boca. formato do rosto, a impressão Isso. que dava. Um rosto engessado, né? Um sorriso engessado, de tanto material. Isso. E isso não é bom, gente, nem assim da parte farmacológica mesmo, né? Vamos dizer, não é só a parte estética. Um excesso de produto, um excesso de material não é bom nem para estética, nem para a parte física química, né, do nosso corpo, vamos dizer assim. Porque o nosso corpo, ele aceita ou ele rejeita. Ou ele muita rejeita, coisa. um excesso acaba tendo uma rejeição. E tem muita alergia por conta disso? Acontece alergias já mais assim, direcionado ao paciente que tem mesmo. Mas o que acontece é um edema tardio pós-preenchimento. Então, assim, o edema tardio, ele pode acontecer desde um preenchimento pequeno, 1, 2 ml, mas quanto mais seringas eu coloco, maior é a minha chance de edema tardio.
e maior vai ser o edema, né? Porque o corpo acaba tendo prejudicando uma drenagem linfática, né? Não vai ser feito da mesma forma. Então, assim, como tudo na vida, gente, já diziam os antigos, menos é mais. Menos é mais em todos os quesitos, né? É verdade. Nossa, isso é uma grande verdade. E esse é o tema de hoje. Nós vamos conversar sobre esse assunto. A questão da harmonização facial está muito em alta e graças a Deus que ela existe. Na verdade, maravilhosa. Hoje nós mulheres 40, inclusive fiz aniversário recente, né? Coisa mais linda. Nossa, feliz, vivendo a melhor fase da minha vida, justamente porque estou mais cuidada, me sinto mais feliz. E assim como eu, as mulheres de 40, os homens de 40, 50 anos, você olha uma mulher de 50 anos hoje, você nunca que diz que ela tem 50. Por quê? Existem os procedimentos faciais, mas também existem todos os outros cuidados que a gente acaba tendo, né? Então a gente vai falar muito disso, mas agora eu quero trazer mais dicas para você. A começar com as dicas da Gra. Oi, Flávia! Hoje eu não trouxe uma dica, eu trouxe um convite. Se você sente que o seu Instagram não mostra o valor do seu trabalho, presta atenção. Eu sou a Gra, trabalho com estratégia de conteúdo e redes sociais. Eu ajudo mulheres e marcas a se organizarem como postar, o que postar e como se comunicar de forma clara, coerente e possível de manter na rotina. O meu foco é fazer o seu Instagram trabalhar por você e não ser mais uma obrigação. Se isso faz sentido para você, eu te convido a me seguir nas redes sociais, conhecer mais do meu trabalho e entrar em contato comigo para te ajudar a se posicionar nas redes sociais. Obrigada, Gra, um beijinho para você. E agora a Azoure vem trazendo pra gente a sua nova coleção. Que linda essas roupas, inclusive, ó, Azoure. Belíssima, não é verdade? Roupas lindas para você se vestir bem em qualquer ocasião. E agora eu quero convidar a minha contadora, que pode ser sua também, viu? Denisa Borsato, com as suas dicas. Se você deixar o imposto de renda para a última hora, isso pode te custar caro. Denisa Borsato, e a gente vai falar hoje sobre o imposto de renda. O prazo já está definido e começou no dia 23 de março e encerra-se no dia 29 de maio. Mas o que realmente muda o jogo não é o prazo, é como você se prepara e declara. A Receita Federal está cada vez mais avançada na inteligência artificial, declaração pré-preenchida mais completa, cruzamento de dados em tempo real e restituição priorizada para quem faz o certo. E a novidade deste ano é o cashback de até R$1.000 para quem tem baixa renda, com dedução na fonte do imposto de renda em 2025. Outro ponto importante, a nova faixa de isenção de até R$5.000 não estava em vigor em 2025, só vai valer para a declaração de 2027, muita atenção. O que a Receita estará de olho esse ano também são as apostas, investimentos e movimentações financeiras, que estão sendo cada vez mais monitoradas. Não esqueça, hoje o maior erro não é deixar de declarar, é declarar da forma errada, diferente do que a Receita Federal já sabe. Quer saber mais? Entre em contato conosco. Um tema especial, não é verdade? Obrigada, Vilde. Um beijo especial para você e para toda a tua equipe aí. Agora a gente vai falar com a doutora Ana Paula Fabrício, que vem falar também sobre mais cuidados com a nossa saúde. Falta de libido? Gente, como eu escuto isso no dia a dia aqui na clínica. E isso não é uma queixa só física, é frustração, desânimo, impacto no relacionamento, no casamento e na autoestima da mulher. O que precisamos deixar claro, isso não é normal e não deve ser ignorado. Com o passar dos anos, principalmente na pré-menopausa e na menopausa, acontecem quedas hormonais que são inevitáveis. E essas quedas afetam diretamente o desejo, a energia, o humor e a sua saúde emocional. Muitas mulheres chegam a entrar em quadro de ansiedade, depressão nessa fase e acham que precisa aceitar.
Mas hoje a medicina evoluiu, avançou, existe tratamento, terapia hormonal e abordagens integrativas com respaldo científico que ajudam não só a libido, mas também na prevenção de doenças, osteoporose, doenças relacionadas à menopausa. Então a mulher não foi feita para viver cansada, sem desejo, sem vitalidade. Libido faz parte da sua saúde, da sua energia, da sua autoestima. Então viver com disposição, com prazer e qualidade precisa fazer parte dessa sua fase da vida, que é essa fase da menopausa. Doutora, é um prazer te receber aqui no nosso Ver e Viver. E agora a doutora Arisa vai dizer pra gente sobre essa questão dos exageros, mas também se isso é, hoje, né, uma culpa, vamos chamar assim, né, um desejo ou de repente uma vontade mesmo do paciente ou o próprio médico ou de repente o próprio dentista, especialista em harmonização também tem algo a ver com isso. Eu acho que juntam os dois. É? Sim, junta ali o desejo do paciente, porque assim, quando a gente fala em desejo, né, qual é o seu desejo, qual é a sua vontade, é difícil porque como muitas pessoas se espelham no que elas veem, às vezes elas acabam tendo esse desejo de se tornar daquela forma. É igual a pessoa chegar e falar assim, né, eu queria muito a boca da Angelina Jolie. Aí eu queria também ter nascido com a boca da Angelina Jolie, mas não foi, né? Não foi possível. Então, assim, não é todo mundo que combina com aquela boca, né? A gente hoje com a internet, né, com a tecnologia, a gente consegue às vezes tirar de um e colocar em outro, e aí a gente vê como que uma coisa que é muito belo em um não é belo em outro. É igual roupa, né? Não é? Tudo é assim. Mesma coisa. Então, assim, tem que ser muito individualizado, um planejamento para cada pessoa. O planejamento estético para você, da forma que vai ficar mais bonito em você. Por isso que a gente fala do excesso. E acabou se tornando vamos dizer assim, como se fosse um padrão. Acabou se tornando. Todo mundo igual, A gente começou né? a ver, né, uma maquininha de fazer pessoas iguais. E isso é, tipo, inadmissível, né? A gente não pode, a gente é único, né? Deus nos fez únicos. E nós temos que ser únicos, cada um na sua beleza. E aí, como é que você convence esse paciente que é exagerado? Essa é uma parte complicada. Porque eu vejo assim, nossa, muitos profissionais já vieram aqui e falam a mesma coisa. E a gente acaba aprendendo com isso também. Não é só a questão facial ou, de repente, eu quero ficar mais bonita, eu quero a boca da Angelina Jolie. É uma questão também mental. Sim. A pessoa está com alguma falta, com algum sentimento e acaba descontando nesse lugar. Isso. Vocês conseguem ver muito isso ali? Muito, muito. Então, o que acontece? Algumas frustrações a gente leva achando que a parte vamos dizer assim, eu vou fazer um procedimento e a minha frustração vai diminuir e não diminui. E isso vai aumentando. Então, algumas pessoas eu quero fazer mais nesse intuito de diminuir alguns problemas que eu estou vivendo. E acaba não diminuindo. E às vezes a gente precisa até entrar mesmo com alguns tratamentos psicológicos, psiquiátricos, para a pessoa conseguir, porque ela perde a imagem. Ela não se enxerga mais como ela é. E isso acaba um desvio de imagem mesmo. E nesse desvio de imagem vem o risco de entrar no excesso. Então, assim, sempre um planejamento muito bem conversado com o paciente, né? Tentando alinhar a expectativa com o que é real, o que é possível. E, às vezes, assim, orientar mesmo que isso não é o belo, né? É porque eu acho que algumas pessoas conseguiram, assim, se confundir do que realmente é o belo. O belo exagero, né? Sou eu, como eu sou, eu não estou me gostando muito assim, mas talvez eu exagerado eu vou ficar pior, né? Então, assim, em pontos específicos, estratégicos, é perfeito. Eu falo que, assim, a harmonização facial tem que ser você na sua melhor versão. Não pode ser uma versão exagerada, uma versão que foge de você. Não é legal. É verdade. Nossa, isso é uma grande verdade. Né? Vamos continuar aqui com os nossos especialistas? Quero convidar o nosso Doutora Responde. Olá, bonitonas e bonitões da Flávia, como vocês estão? Bom dia! Em tempos de NR1, já que no mês de maio agora de 2026 teremos vigência já dessa nova normativa, eu trouxe para vocês uma questão bem interessante. Doutora Isa, me chamo Carol, tenho 25 anos, estou animada com o meu primeiro emprego em uma grande empresa. Mas todo dia meu chefe me humilha na frente de todos, grita que meu trabalho é lixo, me exclui das reuniões dizendo que mulher como eu não entende de números.
Fico ansiosa, sem dormir, chorando em casa. O que eu posso fazer? Não queria pedir demissão. Então, Carol, o que eu indicaria para você e para outras pessoas que estejam passando por esse tipo de situação é que reúnam o máximo de documentação, informações possíveis a esse respeito. Procurem o RH da sua empresa, se possível instruir com documentação médica, que remédio que está sendo utilizado e pedir providências. Caso a empresa não adote nenhum tipo de providência, aí seria interessante que você procurasse um advogado da sua confiança. Já com relação às empresas, eu acho que seria interessante, e não só interessante como obrigatório, que seja instituído canal de denúncias 24 horas, auditorias internas, treinamentos para os funcionários, já que em tempos de NR1 as doenças psicossociais passarão a contar como responsabilidade da empresa e isso poderá trazer como repercussão demandas trabalhistas e que trará grandes prejuízos para as empresas. Então, Flávia, hoje o que eu tinha para falar com vocês era isso e aguardo vocês no próximo sábado. Até mais! Tchau, tchau! Aqui as nossas doutoras falam em relação ao direito e ao dever de cada cidadão. Muito obrigada, doutora. E agora eu quero falar de limpeza de casa. Você limpa bem a sua casa? Gosta de tudo limpinho, tudo cheirosinho? A Criviale ajuda nisso, tá? É uma empresa maravilhosa que tem produtos incríveis pra gente e inclusive esse aí, presta atenção em falar, hein? Eu amo os produtos da Criviale. E já que a gente tá aqui em casa, já limpamos, já organizamos, que tal agora a gente enfeitar a nossa casa? Deixá-la mais bonita ainda, com vasos, flores lindas, enfeites de um modo geral. Tem tanta coisa bonita aqui na Boutique da Casa que vale a pena você aproveitar, viu? Tem muitas novidades que a Fran vai mostrar pra você. Ai, Flavinha, mas eu não tenho nenhuma aptidão em enfeitar a minha casa. Deixa com a Fran, ela faz isso por você e vai deixar tudo muito bonito e muito organizado. Gente, tem cada vaso lá. É um mais lindo que o outro. Sabe aqueles enfeites de banheiro, aqueles difusores cheirosinhos, aquela delícia? É muita coisa especial, tanto para a sua casa de modo em geral, utensílios para sua cozinha também. Vale a pena aproveitar as novidades da Boutique da Casa. Voltando aqui com a doutora Arisa. Doutora, a gente vai falar sobre essa questão dos excessos, mas agora fazendo a extração. Que tipo de produto que é usado para tirar essa harmonização? Então, nós temos uma enzima, hialuronidase é o nome dela. E o preenchimento é um procedimento que nós conseguimos remover. Então, assim, não é bom remover, pessoal. Não pense que a gente vai fazer, se não ficar bom eu tiro. Não, faça pontos estratégicos, pontos específicos para não precisar remover. Mas, supondo, eu fiz uma harmonização facial e eu fiquei exagerada. Eu tenho como remover. Eu não, Todos os profissionais, nós temos como remover. Então, assim, existe essa enzima que é feita, mas qual seria, vamos dizer assim, o problema, tudo que a gente infla, uma bola, você infla ela. Quando você tira, quando ela murcha, ela enruga, ela gera flacidez. A pele é a mesma coisa. Então, assim, eu inflei com um preenchimento e aí eu tirei com a hialuronidase. Eu vou ter uma pele flácida, eu vou ter uma pele caída, vai ser necessário alguns tratamentos de biorregeneradores, de bioestimuladores, para essa pele voltar a ser firme. E quem nunca fez uma harmonização precisa perder o receio e fazer algo. Isso. Porque sim, vale muito a pena. E agora a gente continua aqui com as dicas especiais. Quem vem contar pra gente uma dica bem gostosa agora. Dica que a gente come com os olhos, depois quando saboreia fica mais gostoso ainda, que são as nossas frutinhas. E as frutas, gente, elas têm muitos benefícios. Manuzinha, conta pra gente. Olá, eu sou a Manu e hoje é mais um vídeo do Dicas da Manu. E eu vou falar sobre outras frutinhas que são alimentos riquíssimos em vitaminas e nutrientes. Começando pela banana. Na banana a gente encontra fibras, potássio, magnésio, cálcio, fósforo, ferro e vitaminas do complexo A, B1, B2, B6 e C. A banana é uma ótima fonte de energia, ajuda muito na saúde dos nossos músculos, por isso é fundamental que os atletas consumam banana, ajuda na digestão, no regulamento da pressão arterial e em um bom funcionamento para os nossos rins. A próxima fruta é o mamão. No mamão a gente encontra vitaminas do complexo A, B e C, além de incluir antioxidante e a papaina.
O mamão é ótimo para emagrecimento, por isso tem que estar na sua dieta. Além disso, ele protege as nossas peles e os nossos olhos, ajuda no trânsito intestinal e muitas outras funções. E vocês sabem muito bem que todas essas frutas e muitas outras você encontra aqui no Sacolão Galvão para deixar a sua vida mais saudável, mais nutritiva e muito mais animada. É gostoso demais, hein? Um beijo para vocês aí, toda a equipe do Sacolão Galvão. E agora eu quero trazer as dicas da Plots. Roupas lindas na modalidade fitness, para você fazer academia, aquela caminhadinha. Crossfit, né, doutora? A doutora faz crossfit, gente. Delícia. Também tem roupas bem legais para você. O beach. Ah, o a beach Plots tênis. tem roupas de beach maravilhosas. Tem. Eu comprei um Eu vestidinho adoro. lá. É um vestidinho, ele ficou um pouco curto, gente, tá um pouco meio assim. Não, ficou mas o shortinho ali embaixo... E aí bota o shortinho, eu tô ensaiando, vou fazer uma caminhada com ele, com a doutora Ellen, acho que por esses dias aí. Eu adoro quiser, esse daí, eu tenho um também. É bom, bonito, Eu não é? adoro, eu acho ele lindo, extremamente confortável. Eu preciso falar mais alguma coisa para vocês? Não, né? Então vai lá na Plots, confere as novidades. São 2 lojas aqui em Maringá, uma loja, e em Sarandi, outra loja. Procure pelo Instagram e faça um bom negócio, tá bom? E já que a gente está aqui toda bonitona, toda malhada, toda forte, que tal a nossa personal vir com as suas dicas? Flávia, a dica de hoje é para quem está em casa, falou que não teve tempo de fazer nenhuma atividade física, e eu vou dar uma dica rápida e prática. Levanta do sofá e faça esse exercício aqui, ó. Senta no sofá e levanta. Senta no sofá e levanta. Sentou, levantou. Pode estar descalço, um shortinho rápido de casa. Fez isso aqui de sentar no sofá 15 vezes e não cansou? Faz mais 15 vezes. Só que prestando atenção no movimento para não correr o risco de machucar. Esse exercício vai deixar a sua coxa definida e o seu bumbum durinho, tonificado. Pernas firmes, glúteo firme, diminui muito as dores na coluna, porque você deixa de sobrecarregar as costas e passa a dividir o peso do seu corpo nas pernas e nos glúteos. É um exercício muito bom e muito importante para você fazer, e você faz aí na sua casa enquanto assiste uma televisão ou fica de olho nos seus filhos. E se você quer dicas práticas como essa, me siga aqui nas redes sociais. Marcela Chaves, Personal Trainer. Muito obrigada, Marcela. É gostoso te receber aqui, viu? Muito obrigada também pelo trabalho que você faz com a gente. E agora, a doutora Arisa vai responder, né? Em relação à questão do profissional, o que ele pode fazer para evitar esses procedimentos, né? Esses preenchimentos, esses exageros e deixar uma harmonização natural. Hoje, eu falo que assim, a gente tem que seguir as tendências também, né? As tendências boas. 2026 está cheio de tendências boas. Então, assim, nós temos como se fosse uma cadeia, uma cascata. Sempre começar com o tratamento da pele. Então, assim, você, paciente, gente, não adianta querer pular a etapa, querer pular a fase. Às vezes a gente já quer o resultado final, mas o início, o meio ali é muito importante. Então, assim, sempre começar pelo tratamento da pele. Deixar uma pele firme, uma pele bem tratada, o material vai ser usado menos, o valor, gente, do procedimento vai ficar menor, né? Porque se eu faço um bioestimulador de colágeno, eu diminuo uma flacidez, e aí eu vou fazer um preenchimento, eu vou usar muito menos seringa. E isso cai o valor final do procedimento muito. Então, assim, é bom para todo mundo. Não vai ter excesso e ainda vai ser mais em conta. Aonde a gente te encontra, doutora? A clínica fica na Avenida Nóbrega, em frente ao Bosque 2, ao lado da Minds. É bem facinho, gente. E no Instagram, doutora Arisa Cavicchioli. Simples a primeira assim. Arisa sou eu. Então tá bom, obrigada, viu, doutora? É um prazer, Flávia. Um beijo especial pra você. E você que nos acompanhou aqui no nosso Ver e Viver, o meu muito obrigada, viu, minha bonitona? A gente se fala sábado que vem, aqui na tela da Band. Um beijo, bom fim de semana, tchau!